Meu nome é Eronildes. Tenho 34 anos e moro em Picos, bem no coração do Piauí. Sei que é um nome diferente, desses que a gente só encontra no interior do Nordeste, mas carrego ele com orgulho porque foi minha avó que escolheu. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo no dia 23 de agosto de 2024, uma sexta-feira comum que se transformou no dia mais surreal da minha vida. O dia em que uma cliente sentou na minha cadeira querendo ficar bonita pro amor novo dela, me mostrou a foto do homem. E era meu marido. Mas para entender direito essa história, preciso voltar um pouco no tempo. Preciso contar quem eu era antes de tudo isso acontecer. Antes de descobrir que os últimos anos da minha vida tinham sido uma mentira cuidadosamente construída. Nasci aqui em Picos mesmo, em 1990. No bairro Junco. Periferia. Casa simples, ruas de terra batida que viravam lama quando chovia. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 4 anos. Disse que ia comprar cigarro na bodega da esquina e simplesmente não voltou. Eu sei que parece clichê de novela, mas aconteceu exatamente assim. Durante anos, toda vez que eu via um homem de costas que se parecia vagamente com ele, meu coração dava um pulo. Até que eu aprendi a parar de procurar. Minha mãe, Dona Raimunda, me criou sozinha. Ela trabalhava como doméstica em casa de família. Saía de casa às 6 da manhã, voltava às 8 da noite. Às vezes mais tarde, quando a patroa pedia para ela ficar até depois do jantar. Eu ficava com minha avó paterna, vó Zefa, que morava numa casinha ao lado da nossa. Ela era analfabeta, mas tinha aquela sabedoria que só as mulheres nordestinas velhas têm. Sabedoria de quem viveu, sofreu e sobreviveu. Vó Zefa sempre dizia uma coisa que ficou gravada na minha cabeça. Ela falava enquanto mexia o feijão no fogão a lenha, olhando para o quintal seco. Eronildes, homem é que nem chuva no sertão. Quando vem, a gente agradece. Quando não vem, a gente se vira. Naquela época, eu não entendia direito o que ela queria dizer. Hoje, eu entendo perfeitamente. Aprendi a me virar cedo. Com 12 anos, eu já ajudava minha mãe lavando roupa para os vizinhos. R$ 5 a trouxa. Parece pouco, mas naquela época ajudava. Com 15 anos, larguei a escola. Minha mãe chorou, me implorou para continuar, mas a necessidade era maior que os sonhos. Precisávamos de dinheiro. E eu precisava trabalhar. Foi com 17 anos que descobri meu talento. Comecei a fazer unha das vizinhas. Aprendi sozinha, vendo vídeos na Lan House da Dona Socorro, que cobravam R$ 1 a hora de internet. Eu ficava ali, anotando cada passo, cada técnica. Praticava em mim mesma, na minha mãe, nas amigas, e descobri que eu tinha jeito para coisa. Minhas mãos pareciam saber instintivamente o que fazer. Eronildes, menina, você tem mão de fada. As vizinhas diziam quando olhavam as unhas prontas. Mão de fada. Esse era o único elogio que eu recebia na vida naquela época, mas era suficiente para me fazer sentir que eu era boa em alguma coisa. Em 2008, quando fiz 18 anos, consegui meu primeiro emprego de verdade. Salão da Dona Gorete, no centro de Picos. Um salãozinho pequeno, mas bem localizado perto do mercado municipal. Dona Gorete era uma mulher dura, de uns 60 e poucos anos, viúva. Tinha erguido aquele salão sozinha depois que o marido morreu de infarto, deixando ela com 3 filhos para criar e um monte de dívidas. No primeiro dia de trabalho, ela me olhou de cima a baixo e falou, sem rodeios: Eronildes, aqui não tem moleza. Você vai trabalhar de verdade ou vai cair fora? Escolhe agora. Vou trabalhar de verdade, Dona Gorete, eu respondi, segurando firme a bolsa velha que carregava meu material. E trabalhei. Comecei como auxiliar. Varria o chão, lavava a toalha, preparava o material das outras manicures. Fazia café. Atendia telefone. Tudo que me pediam, eu fazia sem reclamar, porque eu sabia que aquela era a minha chance. Depois de alguns meses, Dona Gorete me deixou começar a atender. Primeiro as clientes que ninguém queria, as mais difíceis, as que reclamavam de tudo. Mas eu não ligava. Eu tratava cada cliente como se fosse a mais importante do mundo. Caprichava em cada unha, conversava,
ouvia. E aos poucos, fui conquistando minha clientela. Em 2 anos, eu era a manicure mais pedida do salão. As clientes ligavam e falavam: quero horário com a Eronildes. Só ela acerta minha cutícula direito. Aquilo me enchia de orgulho. Era a primeira vez na vida que eu me sentia realmente valorizada por alguma coisa que eu fazia. Não era caridade. Não era favor. Era competência. Foi em 2012 que conheci Josenaldo. Ele tinha 27 anos. Eu tinha 22. Ele veio buscar a irmã, a Janaína, que estava fazendo escova progressiva. Naquele dia, a recepcionista tinha faltado e eu estava cobrindo. Ele entrou no salão e a primeira coisa que notei foi o sorriso. Um sorriso largo, confiante. Ele usava camisa social, estava bem arrumado. Parecia um homem importante, o tipo de pessoa que tinha a vida organizada. Boa tarde, vim buscar a Janaína, ele disse parando no balcão. Ela tá terminando. Pode sentar e esperar ali, eu respondi, apontando para as cadeiras da recepção. Ele sentou, mas ficou me olhando. Eu fingi que não percebi. Continuei mexendo no computador, organizando os horários do dia seguinte. Sentia o peso do olhar dele, e aquilo me deixava nervosa e de alguma forma estranha, lisonjeada. Você é manicure aqui? Ele perguntou, depois de alguns minutos. Sou. Suas unhas são muito bonitas. Você mesma que fez? Olhei para as minhas próprias mãos. Naquela semana, eu tinha feito uma decoração delicada, francesinha com um filete dourado. Fiz sim. Talentosa, ele disse, e havia admiração genuína na voz. Ninguém nunca tinha reparado nas minhas unhas antes. Eu cuidava delas com tanto carinho, sempre testando técnicas novas em mim mesma, mas ninguém notava. E ali estava um homem bonito, bem vestido, olhando para as minhas mãos como se fossem obras de arte. Josenaldo começou a aparecer no salão com uma frequência que não era normal para alguém que só vinha buscar a irmã. Toda semana ele arrumava uma desculpa. Vim buscar a Janaína. Vim ver se vocês precisam de produtos de limpeza. Eu trabalho com isso. Vim te ver, na verdade. Ele finalmente admitiu numa quinta-feira chuvosa, segurando um buquê pequeno de rosas amarelas. Eu corei inteirinha. Ali estava um homem me cortejando de verdade, do jeito que eu só tinha visto em filme. Ninguém nunca tinha feito aquilo por mim. Namoramos 1 ano. Ele era atencioso, carinhoso, me levava para jantar nos restaurantes simples da cidade, me ligava toda noite, conheceu minha mãe e conquistou ela completamente. Dona Raimunda dizia: esse rapaz é trabalhador, Eronildes. É diferente desses vagabundos por aí. Casamos em 2013, numa cerimônia simples no salão da igreja do bairro. Eu usei um vestido branco que a gente comprou parcelado em 10 vezes. Dona Gorete fez minha unha de graça, disse que era presente de casamento. Foram umas 30 pessoas. Comida simples, bolo caseiro que minha mãe fez. Mas para mim era perfeito. Eu achava que tinha encontrado minha pessoa, meu porto seguro. Os primeiros anos foram bons, realmente bons. A gente alugou um apartamento de 2 quartos no centro, perto do salão. Josenaldo viajava muito por causa do trabalho. Ele era representante comercial, vendia produtos de limpeza para lojas da região, mas, quando estava em casa, era presente. A gente assistia filme juntinhos no sofá velho que a gente tinha comprado usado. Ele me ajudava a testar esmaltes novos. A gente conversava sobre tudo. Em 2015 nasceu Kathleen, nossa filha. Eu nunca vou esquecer o momento em que coloquei ela nos braços dele pela primeira vez. Josenaldo chorou. Lágrimas genuínas descendo pelo rosto enquanto ele olhava para aquele serzinho minúsculo. É a coisa mais linda que eu já vi na vida, Eronildes, ele disse com a voz embargada. Naquele momento, eu tinha certeza absoluta de que a gente ia ser feliz para sempre. Eu, ele e nossa princesinha. Mas a vida tem um jeito de nos mostrar que certezas absolutas não existem. As viagens de Josenaldo sempre fizeram parte da nossa rotina, desde o começo do casamento. Ele cobria uma área grande, Piauí, Ceará, Maranhão, até parte da Bahia. Ficava 3, 4 dias fora, às vezes 1 semana inteira. No começo isso não me incomodava.
Era o trabalho dele, a forma como ele sustentava nossa família. É assim mesmo, amor. Quanto mais eu viajo, mais eu vendo, mais dinheiro entra pra gente. Ele explicava sempre que eu reclamava da saudade. Eu entendia, ou pelo menos tentava entender. Meu salário de manicure era baixo. A gente dependia do dele para pagar aluguel, comida, fralda da Kathleen. Eu não tinha muito espaço para questionar. Mas com o tempo, as viagens foram aumentando. Em 2018, ele começou a passar mais tempo fora do que em casa. Tô abrindo novos clientes no interior do Ceará. Amor, é longe, demora mais, ele dizia enquanto arrumava a mala. Fiz uma rota nova para o Maranhão, região difícil de acessar, preciso dormir lá. A empresa está exigindo mais presença, não posso recusar se quero manter o emprego. Sempre tinha uma explicação. Sempre fazia sentido. E quando ele estava em casa, era o Josenaldo de sempre. Carinhoso, brincava com a Kathleen, me levava para jantar quando dava. Era atencioso na cama. Então eu empurrava as dúvidas para debaixo do tapete e seguia em frente. Foi em 2020 que comecei a realmente desconfiar. Não foi uma coisa grande e óbvia. Foram pequenos detalhes que foram se acumulando, como formiguinhas construindo um formigueiro gigante sem que você perceba. Primeiro foi o celular. Josenaldo sempre deixou o telefone em qualquer lugar. Na mesa, no sofá, carregando na tomada, nunca teve senha. Eu podia pegar, mexer, olhar o que quisesse. Ele não ligava. De repente o celular ganhou senha. E ele começou a andar com o aparelho para todo canto, até para o banheiro. Amor, por que você está levando o celular para o banheiro? Perguntei uma vez, tentando soar casual. Ué, vai que alguém liga, pode ser cliente importante, ele respondeu sem me olhar nos olhos. Depois foram as ligações. Ele começou a sair para atender telefone. Ia para o quintal, falava baixo, voltava depois de uns minutos. Quem era? Fornecedor. Coisa chata de trabalho, você não ia querer ouvir. Tinha também o cheiro. Às vezes ele chegava de viagem com um perfume diferente grudado na roupa. Perfume doce, feminino, definitivamente não era o dele. Josenaldo, que perfume é esse na sua camisa? Ele cheirava a própria roupa, como se tivesse acabado de notar. Ah, a moça do hotel deve ter borrifado alguma coisa na roupa de cama. Você sabe como é. Esses hotéis baratinhos fazem isso para disfarçar o cheiro de mofo. E as contas? As malditas contas. Comecei a reparar no extrato do cartão quando ia pagar as faturas. Restaurantes caros, lojas de roupa feminina, joalheria, motel. Para quem você comprou isso? Perguntei apontando para um débito de quase R$ 300 numa loja de lingerie em Teresina. Para cliente, amor. A gente precisa agradar os clientes. Faz parte do trabalho. Foi presente para a secretária de um dos meus principais compradores. Aniversário dela. Sempre tinha explicação. Sempre. E eu? Eu queria acreditar. Me forçava a acreditar. Porque a alternativa, admitir que ele podia estar me traindo, era aterrorizante demais para encarar. Minha avó Zefa já tinha morrido em 2017, mas às vezes eu ouvia a voz dela na minha cabeça, aquela voz rouca de quem fumou a vida inteira. Mulher que não quer ver, fecha o olho, mas a verdade não some só porque você não olha para ela, menina. Eu poderia ter investigado. Poderia ter pegado o celular dele enquanto dormia, descoberto a senha, fuçado nas conversas. Poderia ter seguido ele numa dessas viagens. Poderia ter contratado alguém para confirmar minhas suspeitas. Mas não fiz nada disso. Por quê? Porque eu tinha medo. Medo da resposta. Medo do que viria depois. Se ele realmente estivesse me traindo, o que eu ia fazer? Largar dele? Me separar? E viver de quê? Meu salário de manicure mal pagava minhas próprias despesas. A gente dependia do salário dele para tudo. Aluguel, escola da Kathleen, comida, luz, água, tudo. Eu não tinha como me sustentar sozinha com uma criança. E tinha a vergonha. A vergonha de admitir que eu era dependente, que eu precisava dele financeiramente. Que eu não conseguia sobreviver sozinha. Então eu fechei os olhos, fiz de conta que estava tudo bem.
Quando ele chegava de viagem, eu sorria, fazia comida gostosa, era boa esposa. E rezava para Deus que fossem só paranoias da minha cabeça. Enquanto meu casamento definhava silenciosamente, minha carreira florescia. Em 2021, Dona Gorete me chamou para conversar. Ela já estava com mais de 70 anos, cansada, querendo desacelerar. Eronildes, eu tô velha, não aguento mais esse ritmo. Quero te fazer uma proposta. Meu coração acelerou. Que proposta, Dona Gorete? Quero te fazer sócia. 30% do salão vai ser seu. Você assume como gerente, cuida de tudo. Se der certo, em 5 anos você compra minha parte e fica dona de tudo sozinha. Eu fiquei sem palavras. Olhei para ela tentando entender se tinha ouvido direito. Mas eu não tenho dinheiro para comprar sociedade. Não precisa de dinheiro agora. Você vai pagar com trabalho, com dedicação. Eu confio em você, menina. Você tem talento e você tem garra. É tudo o que precisa. Chorei ali mesmo, na frente dela. Dona Gorete, que era tão dura, tão sisuda, abriu um sorriso pequeno e me abraçou. Vai dar certo, Eronildes. Eu sei que vai. Aceitei na hora. Virei sócia do Salão da Gorete. 30% era meu. E comecei a trabalhar como nunca tinha trabalhado antes. Chegava mais cedo, saía mais tarde. Cuidava de cada detalhe. Contratei mais funcionárias. Reformamos o espaço. Pintamos as paredes, trocamos as cadeiras velhas, compramos equipamentos novos. Criei um Instagram para o salão, comecei a postar fotos dos trabalhos, fazer promoções. Em 2023, o salão tinha triplicado de tamanho. De 3 funcionárias, fomos para 10. De 20 clientes por dia, passamos para 60. Tinha fila de espera. Precisei abrir horários aos sábados de tarde, coisa que antes não existia. Dona Gorete, já com 72 anos e com a saúde debilitada, me chamou de novo. Eronildes, quero vender minha parte, toda ela. Você quer? Quero. Mas, Dona Gorete, eu não tenho como pagar tudo de uma vez. A gente parcela. 36 vezes, pode ser? Pode sim. Assinamos o contrato. O Salão da Gorete virou oficialmente meu. 100%. Mudei o nome para Salão da Eronildes. Eu era dona do meu próprio negócio. Eu, a menina do bairro Junco que tinha largado a escola aos 15 anos. A menina que aprendeu a fazer unha vendo vídeo na Lan House. Eu era empresária, mas em casa eu ainda era a esposa que fingia não ver o marido se afastando cada vez mais. Minha melhor amiga no salão sempre foi a Francineide, a Fran. A gente se conheceu em 2015, quando ela entrou como auxiliar. Com o tempo ela foi crescendo, aprendendo, e hoje é minha braço direito. Manicure excelente, responsável e, principalmente, sincera. Fran é daquelas pessoas que fala o que pensa, sem filtro. Às vezes dói, mas sempre é verdade. Ela nunca gostou do Josenaldo. Desde o primeiro dia que conheceu ele. Eronildes, esse teu marido tem cara de quem apronta, ela disse uma vez, enquanto a gente organizava os esmaltes novos que tinham chegado. Fran, para com isso. Ele é trabalhador, honesto, você tá julgando mal. Trabalhador? Ela deu aquela risadinha irônica dela. Trabalha tanto que tá sempre longe, né? Conveniente. É o emprego dele. Ele é representante. Precisa viajar. Sei, emprego. Tá bom então. Ela calava a boca, mas eu via o olhar dela. Aquele olhar de quem sabe de algo que você se recusa a aceitar. Em 2024, a Fran ficou mais direta, mais insistente. Amiga, não é da minha conta, mas preciso te contar uma coisa. Ela disse num dia de março, puxando uma cadeira para perto da minha. O que foi? Tua vizinha, a dona Conceição, me parou na rua ontem. Disse que viu teu marido em Teresina na semana passada. Ele estava em Teresina mesmo. Foi a trabalho. Fran respirou fundo antes de continuar. Ela viu ele no shopping. Com uma mulher, de mãos dadas. Sentiu o estômago revirar. Deve ser cliente ou colega de trabalho. Cliente de mãos dadas, Eronildes? Sério que você está acreditando nisso? E o que você quer que eu faça, Fran? Vou acusar ele sem prova?
Vou me separar baseada em fofoca de vizinha? Fran me olhou com uma mistura de pena e frustração. Eronildes, você é minha amiga. Eu te amo de verdade, mas você tá fechando o olho pro que tá na tua cara. E um dia isso vai explodir. Eu só quero que você esteja preparada quando acontecer. Eu não respondi, porque no fundo, lá no fundo, eu sabia que ela tinha razão. Só não estava pronta para encarar. 23 de agosto de 2024, sexta-feira. Um dia que começou absolutamente normal. O salão estava lotado, como sempre ficava nas sextas. Mulher gosta de fazer unha na sexta para sair bonita no fim de semana. Eu tinha a agenda cheia o dia inteiro. Unha em gel, decoração, alongamento. Nem tempo de respirar direito entre uma cliente e outra. Por volta das 2:30 da tarde, eu estava terminando o pé da Dona Socorro, uma professora aposentada que era cliente antiga. Ela falava sem parar sobre os netos, sobre como eles não ligavam mais para ela, só apareciam quando queriam dinheiro. Eronildes, suas unhas são sempre perfeitas. Mão de fada, menina. Não sei o que eu faria se você saísse daqui. Obrigada, Dona Socorro. E não se preocupe, não vou a lugar nenhum, respondi sorrindo, aplicando a última camada de esmalte. A recepcionista, a Keila, veio até mim. Eronildes, chegou uma cliente nova. Quer fazer unha? Pode ser com você? Olhei minha agenda. Eu tinha um horário às 3 horas que tinha ficado vago porque a cliente cancelou. Pode mandar, Keila. Terminei a Dona Socorro, limpei e organizei minha mesa, separei os esmaltes novos que tinham chegado naquela semana. Borrifei álcool, arrumei as almofadas da cadeira. 3 horas em ponto, ela entrou. E, meu Deus, ela era bonita. Isso eu não posso negar. Uns 28 anos no máximo. Cabelo loiro. Dava para ver que era pintado, a raiz estava aparecendo, mas ficava bonito nela. Corpo de academia, daquelas que malham todo dia. Roupa justa, marca boa, maquiagem bem feita, unhas completamente descuidadas, mas o resto dela era impecável. Oi, você é a Eronildes? Ela perguntou com um sorriso enorme, daqueles sorrisos largos que mostram todos os dentes. Sou eu sim, prazer. Maiara, prazer meu. Ela estendeu a mão e eu reparei no anel de prata no dedo indicador, nos braceletes nos pulsos. Me indicaram você. Disseram que você é a melhor manicure de Picos inteiro. Ah, não sei se sou a melhor, mas faço meu trabalho com carinho, respondi, indicando a cadeira. Senta aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer para você. Ela sentou, ainda sorrindo. Colocou a bolsa no colo, tirou os anéis, estendeu as mãos para mim. As unhas estavam mesmo precisando. Cutícula grande, esmalte velho descascando, uma unha quebrada. O que você quer fazer hoje? Ai, quero ficar linda, ela enfatizou, abrindo os olhos. Capricha, viu? Pode fazer o que você quiser. Confio em você. Alguma ocasião especial? O sorriso dela ficou ainda maior, se é que isso era possível. Muito especial. Vou encontrar meu amor hoje à noite. Algo no meu peito se apertou. Não sei por quê. Só uma sensação estranha. Que romântico! Já estão juntos há muito tempo? Enquanto eu começava a trabalhar, empurrando a cutícula, lixando as unhas, ela foi abrindo o jogo. E Maiara, descobri rapidamente, adorava falar. 2 anos. 2 anos maravilhosos. Ela suspirou, olhando para cima como se estivesse relembrando. Ai, menina, eu tô tão feliz. Finalmente encontrei um homem que me valoriza de verdade, sabe? Que bom. É raro encontrar alguém assim hoje em dia, comentei, mantendo o tom leve e profissional, mesmo com aquele aperto no peito aumentando. Pois é, a gente se conheceu de um jeito tão perfeito. Coisa de filme, juro. É mesmo? Conta aí. Eu trabalhava numa loja em Teresina, loja de cosméticos, daquelas grandes, e ele apareceu lá um dia comprando produto de limpeza. É representante comercial, sabe? Vende para várias lojas da região. Meu coração literalmente parou por um segundo. Representante comercial. Teresina. Continuei trabalhando, mas minhas mãos começaram a suar. E aí? Forcei a voz a soar normal, curiosa.
Aí ele começou a voltar na loja toda semana. No começo eu achei que era pelo trabalho mesmo, né? Mas depois eu percebi que ele sempre arrumava um jeitinho de vir conversar comigo. Sempre tinha uma pergunta, uma desculpa. Até que um dia ele criou coragem e me chamou para sair. E você aceitou? Aceitei na hora. Ele era diferente dos outros homens que eu tinha conhecido, sabe? Educado. Sabia conversar de verdade. Me tratava que nem princesa. Me levou num restaurante lindo em Teresina. Puxou a cadeira para mim sentar. Pediu vinho. Foi tão romântico. Cada palavra que saía da boca dela era como uma agulhada no meu coração. Mas eu continuei. Passei para outra unha. Mantive o rosto neutro. E ele é daqui de Picos? Perguntei, sabendo a resposta. É sim. Mas viaja muito a trabalho, então a gente se vê quando dá. Geralmente em Teresina, às vezes aqui, ele sempre dá um jeitinho de encaixar a gente na agenda dele. Ela disse isso como se fosse algo romântico, especial. E a família dele? Você já conhece? Ela fez uma careta. Ainda não. Ele é meio reservado com essa parte. Diz que a família é complicada, sabe? Que tem uns parentes chatos. Mas ele prometeu que logo vai me levar para conhecer todo mundo. Família complicada. A família era eu. E minha filha de 9 anos. Mas vocês são sérios, então? Tipo, tem planos pro futuro? Temos! Ele já me deu até anel de compromisso. Olha! Ela levantou a outra mão, mostrando orgulhosa. Um anel simples de ouro com um brilhantezinho pequeno no centro. Disse que ano que vem a gente vai casar. Casar. Ele prometeu casar com ela, enquanto era casado comigo há 11 anos. Minha visão ficou embaçada por um segundo. Respirei fundo. Forcei minha mente a se concentrar no trabalho. Uma unha de cada vez. Não pensar. Só fazer. Nossa, que bonito o anel. E ele é bonito também? Esse amor aí? Ela quase pulou da cadeira de empolgação. Muito! Quer ver foto? Antes que eu pudesse responder, ela já tinha pegado o celular da bolsa. Desbloqueou a tela. Reparei que o papel de parede era uma foto dos dois e abriu a galeria. Olha ele aqui. Não é lindo? Ela virou a tela do celular na minha direção e o mundo parou de girar. Era Josenaldo, meu marido, o pai da minha filha. O homem com quem eu dividia a cama há 11 anos. Na foto ele estava sorrindo, aquele sorriso que eu conhecia tão bem, abraçado nela, num restaurante que eu nunca tinha visto. Ele usava a camisa azul clara que eu tinha dado de presente de aniversário no ano passado. A camisa que ele disse que adorou, que era a favorita dele. Lindo, né? Ela disse, interpretando meu silêncio como admiração. É, bonito, consegui dizer. Minha voz saindo estranha, rouca. Esse aqui foi no nosso aniversário de 1 ano de namoro. Ele me levou no melhor restaurante de Teresina. Foi tão especial. Aniversário de 1 ano. 1 ano atrás. Agosto de 2023. Quando ele disse que tinha ido para o interior do Maranhão visitar clientes novos. Quando voltou dizendo que tinha sido uma viagem cansativa, difícil. Ela continuou passando fotos. E cada uma era uma facada. Os dois na praia. Esse foi em Jericoacoara. Ele me deu de surpresa. Disse que eu merecia uns dias de descanso. Os dois num quarto de hotel, ela de roupão, ele sem camisa. Esse foi em Fortaleza, fim de semana romântico. A gente nem saiu do hotel. Ela riu sem malícia. Os dois num shopping, ela segurando sacolas de lojas caras. Esse foi quando ele me deu esse anel. Fez a maior surpresa. Se ajoelhou e tudo. Ele se ajoelhou. Pediu ela em namoro como se fosse solteiro. Como se não tivesse uma esposa em casa esperando. Que legal! Eu ia repetindo mecanicamente, enquanto continuava fazendo as unhas dela. Mãos no automático. Cérebro em pane. Hoje à noite vai ser especial também. Ele disse que vai me levar num lugar novo. Tô tão ansiosa. Hoje à noite. Josenaldo tinha dito que ia viajar. Que tinha que ir para Crato, no Ceará. Clientes importantes. Ia dormir lá e só voltava domingo. Mas ele ia encontrar ela. Não sei como consegui continuar. Até hoje não sei. Minhas mãos tremiam tanto que eu achava que ela ia perceber.
Meus olhos ardiam com as lágrimas que eu me recusava a deixar cair. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ela podia ouvir. Mas continuei. Terminei de empurrar as cutículas de todas as unhas, lixei com cuidado. Passei a base, esperei secar. Passei a primeira camada do esmalte vermelho que ela escolheu. Segunda camada. Extra brilho, finalizador. Fiz as unhas mais perfeitas que eu já tinha feito na vida inteira. Por quê? Não faço ideia. Talvez porque era a única coisa que eu conseguia controlar naquele momento. Talvez porque meu cérebro tinha entrado em modo automático para não ter que processar a realidade. Talvez porque alguma parte doente de mim queria que ela ficasse bonita, para que quando eu destruísse tudo, ela lembrasse desse dia. Enquanto isso, Maiara continuava falando, contando histórias dos dois, das viagens que fizeram, dos presentes que ele dava, de como ele era romântico, atencioso. Tudo que ele tinha sido comigo no começo. Tudo que ele parou de ser faz tempo. Ele é tão especial, sabe? Sempre lembra das coisas que eu gosto, sempre sabe o que falar quando tô triste. É meu melhor amigo e meu amor. Ela suspirou, olhando as unhas ficarem prontas. Melhor amigo. Amor. As mesmas palavras que eu tinha usado para descrever ele anos atrás. Quando terminei, ela olhou as unhas com aquela expressão de encantamento que toda manicure adora ver. Mas naquele momento me fazia sentir enjoada. Ai, meu Deus, ficou perfeito. Você é incrível mesmo. Ele vai amar essas unhas. Obrigada, consegui dizer. Vou tirar foto para mandar para ele agora. E vou voltar sempre, viu? Você ganhou uma cliente fiel. Ela se levantou, pegou a bolsa, foi em direção à recepção para pagar. Eu fiquei ali sentada por alguns segundos, respirando, tentando decidir o que fazer. Podia deixar para lá. Ela ia embora, eu nunca mais via ela, fingia que nada tinha acontecido. Continuava minha vida de mentira. Ou podia fazer o que minha avó teria feito, encarar a verdade de frente. Me levantei, minhas pernas tremiam, meu coração disparava. Mas fui atrás dela. Na recepção, Maiara estava passando o cartão. R$ 80. Unha em gel com decoração. Adorei. Vou indicar você para todas as minhas amigas. Ela disse para Keila enquanto digitava a senha. Pegou o comprovante, guardou o cartão na bolsa, já ia saindo quando eu falei. Moça. Ela virou, ainda com aquele sorriso no rosto. Sim? Respirei fundo. Levantei minha mão esquerda e mostrei a aliança de ouro que eu usava há 11 anos. Esse homem da foto, o Josenaldo. Eu conheço ele. Há 11 anos. Sou a esposa dele. O sorriso de Maiara morreu instantaneamente. Ela ficou parada, completamente imóvel, olhando para minha mão. Para a aliança. De volta para o meu rosto. O salão inteiro parou. As conversas cessaram. As outras manicures olharam. As clientes viraram a cabeça. Até o som da música ambiente pareceu sumir. O quê? A voz dela saiu num fio. Josenaldo é meu marido. A gente é casado há 11 anos, no civil e no religioso. Tenho uma filha de 9 anos com ele. Ela balançou a cabeça, dando um passo para trás. Não, você tá errada. Deve ser outra pessoa com o mesmo nome. Ele disse que era solteiro. Disse que nunca tinha casado. Ele mentiu. Não é possível. Ele me deu anel. Disse que a gente ia casar ano que vem. Ele não ia. Peguei meu celular do bolso. Desbloqueei. Abri a galeria. Fui direto nas fotos mais antigas. Olha, esse é nosso casamento, 2013. Mostrei a foto. Eu de vestido branco, ele de terno alugado. Os dois sorrindo na porta da igreja. Essa aqui é da Kathleen recém-nascida. Nossa filha, 2015. A foto no hospital. Josenaldo segurando o bebê, beijando a cabecinha pequena. Essa aqui foi no aniversário dele ano passado, há 8 meses, na sala da nossa casa. A mesa decorada, bolo de chocolate, Kathleen com uma plaquinha escrita Parabéns, papai, 38 anos. Josenaldo no meio, sorrindo. Maiara pegou meu celular com as mãos tremendo, foi passando as fotos, uma por uma, zoom em cada detalhe.
como se procurasse algum sinal de que fossem falsas, e começou a chorar. Ali mesmo, no meio do salão, na frente de todo mundo. Lágrimas grossas descendo, borrando a maquiagem bem feita. Fran apareceu do nada ao meu lado. Eronildes, o que está acontecendo? Fran, cuida do salão para mim por alguns minutos, por favor. Peguei Maiara pelo braço, gentilmente, e a levei para o quartinho dos fundos. O lugar onde a gente guarda material, produtos, onde as meninas fazem lanche. Fechei a porta, sentamos em caixas de papelão vazias. Ela chorava sem parar. Soluços altos, corpo tremendo inteiro. Eu não sabia, ela disse entre soluços. Eu juro por Deus que eu não sabia. Ele disse que era solteiro, que morava sozinho, que nunca tinha casado porque não tinha achado a pessoa certa. Até me conhecer. Eu sei que você não sabia. Eu nunca ficaria com um homem casado. Nunca. Meu pai fez isso com minha mãe. Eu vi o sofrimento dela. Eu sei a dor que isso causa. Eu jamais... Ela me olhou, os olhos vermelhos e inchados. Você deve me odiar. Fiquei alguns segundos em silêncio, pensando, processando. Eu deveria odiar ela? Era isso que se esperava, não era? A esposa que descobre a amante deveria querer arrancar os olhos dela, xingar, bater, expulsar. Mas olhando para ela ali, destruída, chorando, desesperada, eu não senti ódio, senti pena, senti raiva, mas não dela. Eu não te odeio, falei finalmente. Quem eu odeio é ele. Ela fungou, limpou o nariz com as costas da mão, borrou ainda mais a maquiagem. Ele me enganou também. Mentiu para você igual mentiu para mim. Você é vítima tanto quanto eu. Mas eu devia ter desconfiado. Os sinais estavam todos lá. Ele nunca me levava na casa dele. Sempre tinha desculpa. Dizia que estava reformando, que quando ficasse pronta ia me levar. Eu acreditei. Porque você queria acreditar, igual eu. Ficamos ali por quase 1 hora, 2 mulheres destruídas pelo mesmo homem, sentadas em caixas de papelão, chorando juntas. Ela me contou tudo. Como Josenaldo apareceu na loja onde ela trabalhava pela primeira vez. Como foi charmoso, gentil, como voltou várias vezes até finalmente chamá-la para sair. Como construiu toda uma vida fictícia. Disse que morava sozinho em Picos, que a família era distante, problemática, por isso ele evitava falar sobre eles, que trabalhava muito, viajava constantemente, mas sempre arrumava tempo para ela. Ele me ligava todo dia. Toda noite, quando estava viajando, ele ligava. Dizia que eu era a primeira coisa que ele pensava ao acordar e a última antes de dormir. Ela limpou as lágrimas que continuavam caindo. Eu achei que era especial, que tinha encontrado meu par. Eu também achei isso uma vez. 6 meses atrás ele me deu o anel. A gente estava jantando, ele pediu a conta e quando eu pensei que a gente ia embora, ele se ajoelhou. Ali mesmo, no meio do restaurante. As pessoas aplaudiram. Ele disse que queria passar o resto da vida comigo. Que ano que vem a gente ia casar. Ela olhou para o anel no dedo. O anel que ele deu enquanto a aliança que ele me deu estava no dedo dele. Sou tão idiota? Não. Ele que é. Ela me olhou de novo e vi nos olhos dela a mesma dor que eu sentia. O que você vai fazer agora? Ainda não sei. Você vai contar para ele? Que descobriu? Pensei por alguns segundos. A primeira reação seria ir correndo para casa, esperá-lo voltar da viagem e jogar tudo na cara dele. Gritar, chorar, exigir explicações. Mas eu conhecia Josenaldo. Ele ia negar. Ia dizer que a moça era louca, que estava inventando história. Ia virar o jogo, me fazer sentir culpada por desconfiar. Ele era bom nisso. Muito bom. Eu precisava de mais. Precisava de provas irrefutáveis. Precisava de um plano. Maiara, você ainda tem as mensagens dele? As conversas no WhatsApp? Ela fungou. Tenho, tudo. A gente conversa todo dia. Fotos, vídeos, comprovantes das viagens que vocês fizeram juntos?
Tenho tudo guardado. Por quê? Uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Perigosa, ousada, mas perfeita. Ele vai te encontrar hoje à noite, não vai? Ia, mas agora... Encontra com ele. Ela arregalou os olhos. O quê? Você tá maluca? Eu não vou. Encontra com ele. Finge que não sabe de nada. Age normal. Mas por quê? Olhei bem nos olhos dela. Porque eu tenho um plano, e para funcionar, eu preciso da sua ajuda. Nas 2 semanas seguintes, algo surpreendente aconteceu. Eu e Maiara viramos aliadas. Parceiras. Quase amigas. Estranho, né? A esposa e a amante trabalhando juntas. Mas a gente tinha descoberto que tinha um inimigo em comum. E que juntas éramos muito mais fortes. Maiara fez exatamente o que combinamos. Encontrou com Josenaldo naquela sexta-feira. Fingiu que estava tudo normal. Disse que adorou as unhas novas. Foi carinhosa, romântica. E gravou tudo. Ela comprou um daqueles pendrives pequenos que grava áudio. Deixava gravando durante os encontros, as conversas, as promessas que ele fazia, as mentiras que contava. Meu amor, você é a mulher da minha vida. Não vejo a hora de te apresentar para minha família. Ano que vem a gente casa. Eu prometo. Só preciso resolver umas coisas antes. Você é a única. Sempre foi você. Cada palavra gravada, cada mentira documentada. Ela também passou a tirar print de tudo. Mensagens, fotos, conversas no WhatsApp, e-mails, tudo. Descobriu a senha do e-mail dele. Ele usou o aniversário dela, imagine. E achou as reservas de hotel, os gastos com restaurantes, os presentes que ele comprava para ela. Mandava tudo para mim. Enquanto isso, eu fingia normalidade em casa. Josenaldo chegava das viagens. Eu sorria, fazia comida, perguntava como tinha sido o dia. Transava com ele quando ele queria. Por dentro, eu estava morrendo. Cada toque dele me dava nojo. Cada "eu te amo" soava oco. Mas eu mantinha a máscara. Porque eu estava construindo o meu caso. Juntei extratos bancários. Sublinhei cada gasto suspeito. Restaurantes caros que eu nunca tinha ido. Motéis, lojas de roupa feminina, joalheria. Peguei fotos que Maiara me mandava. Imprimi. Organizei por data. Juntei as conversas gravadas, editei os áudios mais comprometedores, consegui testemunhas, a dona Conceição, vizinha, que viu ele com outra mulher, o seu Raimundo, colega de trabalho do Josenaldo, que sabia de tudo e concordou em testemunhar. E claro, a própria Maiara, disposta a falar a verdade. Quando eu tinha tudo, provas, testemunhas, documentos, marquei consulta com um advogado, Dr. Ayrton. Advogado de família, escritório pequeno, mas ele tinha boa reputação. A Fran que indicou. Cheguei com uma pasta cheia de papéis. Coloquei tudo na mesa dele. Expliquei a situação. Ele foi olhando cada documento com atenção crescente. Os olhos dele foram ficando cada vez mais arregalados. Dona Heronildes, ele disse finalmente, tirando os óculos e me olhando com uma expressão que misturava surpresa e admiração. A senhora tem um caso absolutamente sólido. Sólido como? Seu marido não só cometeu adultério por um período prolongado de tempo. Ele desviou recursos da família para sustentar a relação extraconjugal. Isso configura dilapidação patrimonial. E o que isso significa na prática? Significa que na partilha de bens, a senhora pode pleitear uma parcela maior. Por culpa exclusiva dele no fim do casamento. Tem mais? Continuei. Ele prometeu casamento para ela. Deu anel de compromisso. Disse que iam casar ano que vem. Dr. Ayrton deixou os papéis caírem na mesa. Ele prometeu casamento? Formalmente? Prometeu. Ela tem print de conversas, testemunhas que estavam no restaurante quando ele deu o anel. Isso é gravíssimo. Se ele efetivamente se casasse com ela, sem antes se divorciar da senhora, seria bigamia. Crime previsto no Código Penal. Ele poderia ser preso. Ele pode ser preso mesmo sem ter casado de fato? Pode haver processo criminal por estelionato sentimental, dependendo de como a gente enquadrar. Mas o principal aqui é que a senhora tem todas as cartas na mão.
Ele vai ser destruído nesse processo. Pela primeira vez em semanas, eu sorri de verdade. Então vamos fazer ele pagar por tudo que fez. Vou preparar a petição de divórcio, por culpa exclusiva. Com pedido de partilha favorável à senhora, guarda unilateral da menor e pensão alimentícia. Vai demorar uns dias para ficar pronto, mas quando ficar, é só a senhora decidir quando quer que ele seja intimado. Saí daquele escritório me sentindo poderosa. Finalmente, depois de semanas me sentindo destruída, humilhada, enganada, eu tinha o controle de volta. Mas ainda faltava uma coisa: o confronto. E para isso, eu tinha um plano perfeito. 15 de setembro de 2024, segunda-feira. 3 semanas depois da descoberta. Chamei Maiara para conversar no salão depois que todo mundo foi embora. Só eu e ela, sentadas nas cadeiras da recepção. Tá tudo pronto, anunciei. O advogado já entrou com o pedido de divórcio. Josenaldo vai ser intimado oficialmente na sexta. Mas antes disso, tem uma coisa que eu preciso fazer. O quê? Confrontar ele, pessoalmente, olho no olho. Você vai contar que descobriu? Vou, mas não sozinha. Ela me olhou confusa. Como assim? Quero confrontar ele, com você junto. Maiara quase caiu da cadeira. Comigo? Tipo, nós duas ao mesmo tempo? Exatamente. Quero ver a cara dele quando perceber que a gente se juntou, que descobriu tudo, que as 2 mulheres que ele estava enganando viraram aliadas. Mas como? Onde? Sorri. Um sorriso que não tinha nada de doce. Ele te convidou para jantar sábado, né? No canto do Picuí? Convidou. Disse que ia ser uma noite especial. Perfeita. Confirma o jantar. Finge que tá tudo ótimo. Animada. E você? Eu vou aparecer. Sábado, 21 de setembro de 2024, 8 horas da noite. Restaurante Canto do Picuí, o mais chique de Picos. Ambiente climatizado, música ao vivo, garçons de gravata. O tipo de lugar que Josenaldo nunca me levava, dizendo que era caro demais, que a gente precisava economizar. Mas para ela, aparentemente, não era caro. Ele tinha reservado mesa, no canto, perto da janela. Romântica, velas, arranjo de flores pequeno no centro. Maiara chegou primeiro, às 7h30. Fez tudo o que combinamos, se arrumou linda, vestido preto justo, salto alto, cabelo solto, maquiagem impecável. As unhas que eu tinha feito brilhando. Josenaldo chegou às 8 em ponto. Terno, cabelo penteado. Perfume, aquele perfume que eu tinha dado de Natal. Trouxe flores para ela. Um buquê de rosas vermelhas. Eu vi tudo de longe. Tava no meu carro, estacionado do outro lado da rua, observando. Vi ele beijar ela na bochecha, puxar a cadeira, sentar. Pedir vinho. O garçom trouxe a carta. Eles conversaram, riram. Ele segurou a mão dela sobre a mesa. 8h30. Esperei propositalmente. Queria que eles estivessem confortáveis, relaxados, sem esperar nada. Saí do carro. Olhei meu reflexo no vidro. Eu também tinha me arrumado. Vestido vermelho, o mais bonito que eu tinha. Cabelo que a Fran fez de graça, disse que era para ocasião especial. Maquiagem perfeita. Salto alto que eu quase nunca usava. Se eu ia destruir meu casamento, ia fazer isso com estilo. Respirei fundo. E entrei no restaurante. A recepcionista me cumprimentou, mas eu passei direto. Já sabia onde era a mesa. Maiara tinha me mandado foto. Atravessei o salão. Meus saltos fazendo barulho no piso de madeira. Algumas pessoas olharam. Josenaldo estava de costas para a entrada. Não me viu chegando. Mas Maiara viu. E fez exatamente o que tínhamos combinado. Amor, ela disse alto, sorrindo. Olha quem tá ali! Ele virou a cabeça, ainda sorrindo, esperando ver algum conhecido. E me viu. O sorriso morreu instantaneamente. A cor sumiu do rosto. Os olhos arregalaram. O garfo que ele segurava caiu, batendo no prato com um barulho alto. E Eronildes? A voz saiu num fio estrangulado. Oi, amor. Enfatizei a última palavra, vendo ele engolir em seco.
Puxei uma cadeira da mesa ao lado. Arrastei. O barulho ecoou. Sentei bem ali, entre os dois, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Achei que a gente podia jantar juntos, nós três. O que você acha? Silêncio absoluto. Josenaldo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nenhum som saiu. Ele olhou para mim, para Maiara, de volta para mim, como um peixe fora d'água. Eronildes, o que você tá fazendo aqui? Conseguiu finalmente dizer. Ué, fiz uma expressão de inocência. Vim jantar. É crime? Mas, como você conhece a Maiara? Olhei para ela. Maiara olhou para mim. Trocamos um sorriso. Conheço sim. A gente se conheceu faz umas semanas. Ela foi fazer unha lá no salão. A gente bateu um papo muito interessante. E sabe o que descobrimos? Ele estava tremendo visivelmente agora. O quê? Que a gente tem muito em comum. Muito em comum? Me inclinei para frente, olhando direto nos olhos dele. A gente namora o mesmo homem. O restaurante inteiro parou. As conversas nas mesas ao redor cessaram. Os garçons pararam no meio do caminho. Até a música ao vivo pareceu ficar mais baixa. Josenaldo, querido, continuei, mantendo o tom doce, mas venenoso. Você não vai fazer as apresentações direito? Eu sou a esposa dele, há 11 anos. E essa é a Maiara, namorada dele, há 2 anos. Maiara deu um aceno pequeno, irônico. Oi, amor. Josenaldo parecia que ia desmaiar. A respiração acelerada, suor na testa. Mãos tremendo tanto que ele teve que largar o copo de vinho para não derramar. Eu posso explicar. Pode. Arqueei a sobrancelha. Então, por favor, explica. Estamos esperando. Ele abriu a boca. Fechou. Olhou em volta como se procurasse uma saída de emergência. As pessoas nas outras mesas olhavam sem nem fingir disfarce. Explica por que você mentiu para ela dizendo que era solteiro. Comecei a listar, contando nos dedos. Explica por que você gastou o dinheiro da nossa conta conjunta para levar ela para Jericoacoara. Silêncio. Explica por que você comprou o anel de compromisso para ela com o dinheiro que era para pagar a escola da nossa filha. Mais silêncio. Explica por que você prometeu casar com ela enquanto ainda é casado comigo. Ele continuava mudo, boca aberta, olhos arregalados, em choque completo. Não consegue explicar? Tudo bem, deixa eu explicar então. Tirei um envelope grande da minha bolsa, joguei na mesa, bem em cima do prato dele. Molho de vinho espirrou na camisa branca. Isso aqui é a petição de divórcio. Você vai ser intimado oficialmente segunda-feira, mas quis te dar uma cópia antes, de presente. Ele pegou o envelope com as mãos tremendo incontrolavelmente. Abriu, tirou os papéis, começou a ler, os olhos correndo pelas linhas. De divórcio? Isso mesmo, e não é um divórcio qualquer não. É por culpa exclusiva sua, por adultério, por dilapidação patrimonial, por quebra do dever de lealdade conjugal. Tá tudo explicadinho aí. Eronildes, espera, a gente pode conversar sobre isso em casa, não precisa. Conversar? Dei uma risada sem humor. Agora você quer conversar? Você passou 2 anos mentindo para mim, para ela, vivendo uma vida dupla, enganando todo mundo. E agora quer conversar? Ele se virou para Maiara desesperado. Maiara, meu amor, ajuda eu aqui. Fala para ela que... Amor? Maiara interrompeu, a voz gelada. Você ainda acha que eu sou teu amor depois de descobrir que você é casado? Que tem uma filha? Que tudo que você me disse foi mentira? Mas eu ia me separar. Eu ia ficar com você. Era só questão de tempo. Ia? Ia quando exatamente? Maiara se inclinou para frente. Você tá com ela há 11 anos. Comigo há 2. Em que momento você ia se separar? Quando a gente completasse 5 anos? 10? Quando eu ficasse velha esperando? Josenaldo não tinha resposta. Abriu e fechou a boca várias vezes, parecendo um peixe. Tirei outro papel da bolsa. Ah, e tem mais uma coisinha aqui. Quase esqueço. Joguei o segundo documento na mesa.
Isso é um boletim de ocorrência que a Maiara registrou na delegacia, por estelionato sentimental e tentativa de bigamia. Bigamia! A voz dele saiu num grito estrangulado. Isso mesmo. Você prometeu casar com ela. Se tivesse efetivado, sem antes se divorciar de mim, seria crime. Da cadeia. E mesmo sem ter casado de fato, tem várias outras coisas que você fez que podem te dar problema criminal. Maiara, você foi na polícia? Ele olhou para ela, traído, incrédulo. Fui sim, ela respondeu firme. E vou até o fim. Você me usou, mentiu para mim. Me fez prometer fidelidade enquanto você tinha uma esposa. Você merece pagar por isso. O gerente do restaurante apareceu nervoso. Está tudo bem nesta mesa? Os senhores estão incomodando os outros clientes. Me levantei, alisando o vestido. Está tudo ótimo, a gente já vai embora. A conta pode deixar para o cavalheiro aqui. Ele tem dinheiro sobrando aparentemente. Maiara se levantou também, pegou a bolsa. Josenaldo continuou sentado, destruído, segurando o envelope de divórcio com uma mão e o boletim de ocorrência com a outra. Eronildes, por favor, a gente pode conversar, eu posso explicar. Parei. Virei para ele uma última vez. Josenaldo, você teve 11 anos para ser um bom marido. Não foi. Você teve 2 anos para ser honesto com ela. Não foi. Agora aguenta as consequências dos seus atos. Olhei para Maiara. Vamos. Vamos. Saímos do restaurante de braços dados, deixando ele ali, com a conta do jantar romântico e a conta muito mais cara da vida que ele tinha destruído. Quando chegamos na calçada, as duas começamos a rir. Um riso nervoso, histérico, libertador. A gente conseguiu, Maiara disse, ainda rindo. Conseguimos mesmo. A cara dele. Eu nunca vou esquecer a cara dele. Rimos mais um pouco. Então o riso virou choro. Nos abraçamos ali, na rua, chorando e rindo ao mesmo tempo. 2 mulheres que tinham sido enganadas pelo mesmo homem, mas que tinham se unido e saído vitoriosas. Nos meses seguintes, assisti a vida de Josenaldo desmoronar completamente. E não vou mentir, foi satisfatório. Primeiro veio o divórcio. O processo foi rápido porque ele não tinha como contestar. O juiz viu todas as provas. Ouviu as testemunhas. Ouviu a própria Maiara contar, em detalhes, como ele construiu uma vida inteira de mentiras. A sentença foi clara. Culpa exclusiva dele. Eu fiquei com a casa, que era alugada, mas o juiz transferiu o contrato para o meu nome. Fiquei com o carro, aquele Palio velho que a gente tinha comprado usado. Fiquei com 70% de tudo que tínhamos guardado. Ele ficou com as dívidas que tinha feito escondido para pagar as viagens com Maiara, os presentes, os hotéis, tudo. Depois veio o trabalho. Picos é cidade pequena. Muito pequena. A história correu mais rápido que fogo em capim seco. Em uma semana, todo mundo sabia. O representante comercial que tinha 2 mulheres. O marido que vivia vida dupla. O mentiroso.